Capítulo 249, Energia Essencial Yuan. Tradução, GP Revisão, Azel. Havia um brilho na esteira de oração da acumulação espiritual enquanto uma estranha vibração palpitante se espalhava lentamente. Então, do centro daquela esteira de oração, uma fonte de energia mista de tamanho aproximado do punho se formou lentamente. O que é isso? Lindung olhou fixamente para aquela fonte de energia mista que estava aparecendo no centro daquele tapete de oração. Agora, ele estava em uma perda completa. Ele nunca esperou que tal objeto aparecesse depois que ele derramasse seu poder Yuan e energia mental em uma proporção perfeita para o tapete de oração. Este é o poder da fusão. O pequeno Martin olhou para aquela estranha fonte de energia na esteira de oração da acumulação espiritual, antes de exclamar animadamente: droga, esta esteira de oração da acumulação espiritual é realmente incrível. É realmente capaz de fundir o poder Yuan e a energia mental juntos. Mesmo no meu auge, não consegui realizar tal façanha. Quem exatamente foi quem criou esta esteira de oração da acumulação espiritual? Incrível como ele pôde realmente realizar tal façanha. A fonte de energia fundida é muito poderosa. Lindung perguntou cuidadosamente. Extremamente poderoso. O pequeno Martin acenou com a cabeça solenemente e disse: a maioria das pessoas não consegue fundir com perfeição dois tipos diferentes de energia. Os únicos que podem fazê-lo são, sem dúvida, os melhores praticantes de elite. Agora, com base em sua força atual, o poder da sua energia fundida é limitado. No entanto, se você usá-lo corretamente, a sua força poderá até exceder a sua técnica final da alabarda escamada ancestral sagrada. Quando ele ouviu essas palavras, uma pontada de choque passou pelos olhos de Lindung. Parece que a fusão não foi tão simples como uma mera adição. Dentro desta alabarda escamada ancestral sagrada, deve haver uma formação mágica extremamente complexa que ajuda você a fundir esses dois tipos de energia. Infelizmente, somos incapazes de aprender os segredos dessa formação. Se não, se pudéssemos estudar e entender, talvez possamos fundir os dois tipos diferentes de energia dentro do seu corpo. Naquela época, você estará sem paralelo abaixo dos céus. Os olhos do pequeno Martin estavam febres. Evidentemente, nunca esperou que houvesse um item tão poderoso dentro dessa minúscula alabarda escamada ancestral sagrada. Além disso, em seu auge, tentou fundir esses dois tipos de energia juntos. No entanto, no final, foi incapaz de fazê-lo. Portanto, isso mostra como a fusão é complexa. Lindung balançou a cabeça calmamente, antes de esticar a palma da mão e gentilmente agarrar aquela energia peculiar que pairava sobre o tapete de oração. Embora essa fonte de energia não fosse muito forte, as vibrações que ela emitia causavam medo de subestimá-la. Aquela fonte de energia colorida e mista estava pairando acima da palma de Lindung. Como esta energia foi fundida a partir de sua própria energia mental e poder Yuan, não resistiu aos comandos de Lindung. Uma vez que esta energia peculiar é fundida da energia mental e do poder Yuan, vamos chamá-la de energia da essência Yuan. Lindung brincou com aquela fonte de energia mista na mão, antes de ele de repente sorrir e pressionar a palma da mão sobre uma mesa. Imediatamente, um som pop suave ecoou, antes que a mesa de madeira sólida fosse instantaneamente transformada em pedaços. Esse poder destrutivo. Quando ele viu essa cena, o sorriso no rosto de Lindung cresceu. Mesmo que o item escondido dentro desta alabarda escamada ancestral sagrada não fosse uma arte marcial como ele esperava, essa habilidade de fusão superava em muito qualquer item que ele pudesse sonhar. O potencial destrutivo desta energia essencial Yuan excede em muito o poder Yuan ou energia mental. No entanto, embora este item fosse extremamente poderoso, exigia uma quantidade substancial de energia Yuan e energia mental. Anteriormente, Lindung havia investido uma quantidade substancial de energia Yuan e energia mental.
No entanto, a energia de essência Yuan que foi fundida era apenas o tamanho de um punho. Garoto, vovô Martin nunca está errado. Se você levar esta esteira de oração para a casa de leilões agora, desconsiderando os praticantes da fase de criação, até os praticantes do Nirvana estarão lutando por isso. Alguns milhões de pílulas de Yuan ainda serão um preço barato. Disse o pequeno Martin. Baseado em sua expressão facial, era evidentemente extremamente orgulhoso. Ótima visão. Lindong levantou os polegares enquanto elogiava o pequeno Martin. Mesmo que ele não soubesse exatamente quão valiosa era a capacidade de fusão desta esteira de oração da acumulação espiritual, ele deduziu que seria bastante aterrorizante. Na verdade, 100.000 pílulas de Yuan puro provavelmente seriam nada. Depois que ele esticou as costas, Lindong se levantou e solenemente disse: agora, deve ser hora de sair. Já que o Azong não recebeu nenhuma notícia por um dia inteiro. Ele deveria estar ficando impaciente logo. Dentro da cidade dos fantoches, havia vários praticantes de elite do culto do fantoche fantasmagórico. Portanto, era um pouco perigoso ficar aqui e era melhor sair o mais rápido possível. Afinal, o momento em que o selo do grande palco ancião das terras baixas enfraquece está se aproximando. Portanto, seria bom usar esse tempo para treinar fora. Depois que ele tomou sua decisão, sem mais delongas, ele bateu a palma da mão. Imediatamente, Xiaoyan, que estava deitada em sua cama como um gatinho, saiu correndo e se projetou em seus braços. Então, o pequeno Martin também se transformou em um flash de arco-íris e voltou para o talismã de pedra em sua mão. Depois que ele arrumou um pouco os itens da sala, Lindong saiu diretamente da estalagem. No entanto, quando ele saiu da estalagem, havia um chapéu de palha adicional na cabeça. Então, ele saiu da grande cidade dos fantoches. Ao longo do caminho, Lindong não encontrou nenhuma resistência ao deixar a cidade. No entanto, Lindong não se alegra com esse fato. Em vez disso, suas sobrancelhas começaram a sulcar suavemente. Ele entendeu que, com base no status de Huazong na grande cidade dos fantoches, era extremamente fácil para ele monitorar uma pessoa na cidade. Talvez, logo depois de sair da estalagem, ele já tivesse sido descoberto pelo espião dele. No entanto, o que o deixou perplexo foi porque Huazong não decidiu impedi-lo na cidade. Afinal, a grande cidade dos fantoches era sua base e ele teria uma chance muito maior de vitória se fizesse sua jogada lá. Com essas dúvidas em mente, Lindong começou a ficar cada vez mais cauteloso. Enquanto ele olhava para o grande caminho à sua frente, de repente ele desviou e disparou diretamente para a densa floresta à sua esquerda, antes de aumentar sua velocidade. Assim como uma sombra negra, ele atravessou a floresta. Esta viagem durou vários minutos antes que uma brisa fria soprou de repente na cabeça de Lindong, fazendo com que os passos dele parassem imediatamente. Seu corpo era como uma mola quando ele recuou vários metros para trás. Swosh swosh. Assim que o corpo de Lindong se recuperou, flechas cheias de um cheiro de sangue, como um relâmpago rapidamente voou em direção a ele de dentro da floresta densa, antes que ele atingisse violentamente no ponto em que Lindong já estivera. Aquelas flechas atingiram profundamente o solo, enquanto suas caudas vibravam continuamente. Quando ele enfrentou esse súbito ataque furtivo, os olhos de Lindong ficaram cada vez mais escuros. Parece que o Azong não pretende deixá-lo facilmente. Suspiro, irmão Lindong, sua decisão realmente me decepcionou. Assim que os olhos de Lindong ficaram frios, as árvores à sua frente começaram a tremer antes que uma dúzia de figuras surgissem. Um deles pareceu um pouco desapontado, enquanto olhava para Lindong, que estava por perto, e suspirou suavemente. O Azong. Lindong olhou para aquele homem antes que seus olhos se tornassem cada vez mais escuros. Então, seus olhos varreram as dezenas de pessoas à sua frente, antes que suas pupilas começassem a encolher.
Isso porque, ele descobriu que, desta vez, entre a equipe que o Azung havia trazido, havia um praticante do estágio inicial da criação da forma e 2 praticantes avançados do estágio da criação da forma. Além da própria força formidável de Wazung, essa formação era realmente aterrorizante. Parece que o Azung estava realmente ansioso para obter sua alabarda escamada ancestral, ele não teria se incomodado em convocar tantos praticantes de elite. Ao encarar essa formação, até mesmo Lindung se sentiu um pouco perturbado. Além disso, ele sabia que havia definitivamente um poderoso fantoche do símbolo em posse de Wazung. Portanto, se eles o atacassem juntos, seria muito difícil para ele escapar. Bastardo, esse garoto realmente acha que ele pode escapar facilmente do Sr. Wazung. A única razão pela qual não o atacamos na cidade foi porque estávamos preocupados que a grande seita do diabo ou a aliança marcial pudesse intervir. Se não, nem sonhe em dar um passo para fora da cidade. Um dos praticantes avançados do estágio da criação da forma, com um nariz curvo de águia, começou a se aborrecer com Lindung enquanto ele ria. Garoto, é melhor você se render agora, senão você certamente sofrerá. Com base na sua força atual, é impossível você escapar de nós. O outro praticante avançado do estágio da criação da forma friamente riu. O rosto de Lindung era solene quando um brilho surgiu em seus olhos. Então, ele imediatamente se virou e começou a fugir. Lindung, embora eu esteja desapontado com a sua decisão, deixe-me dar uma chance final. Entregue aquela esteira de oração da acumulação espiritual e a alabarda antiga e seja meu escravo por 1 ano. Então, vou deixar você viver. Que tal? O Azung falou para Lindung, com um brilho sádico nos olhos, como se ele fosse um gato atormentando um rato. Evidentemente, ele tinha toda a confiança em sua formação. Além disso, Lindung estava apenas no estágio inicial da criação. Mesmo se ele estivesse no estágio inicial da criação do Qi, ele teria dificuldade em escapar dele. Bem, com relação ao tormento de Wazung, Lindung de repente sorriu e respondeu. Se for esse o caso. Quando ele ouviu sua resposta, os olhos de Wazung brilharam antes que sua voz de repente se tornasse fria. Faça isso, mate-o agora. Evidentemente, Wazung entendeu um pouco a personalidade de Lindung. Portanto, ele sabia que Lindung estava apenas provocando-o com sua resposta. Imediatamente, ele não deu a Lindung qualquer oportunidade de responder, antes de acenar com a palma da mão e ordenar. Contido em sua voz, estava uma intenção de matar espessa. Bang! Depois que o Azung falou, aqueles 2 avançados praticantes do estágio da criação da forma sorriram imediatamente. Então, assim como 2 abutres se aproximando de suas presas, eles correram em direção a Lindung, enquanto um grosso poder Yuan explodiu de dentro de suas mãos. Quando esses 2 avançados praticantes do estágio de criação da forma atacaram, o resto de suas expressões faciais também se tornaram hediondas enquanto se espalhavam lentamente. Eles estavam todos se movendo em sincronia e imediatamente, eles conseguiram cortar todas as rotas de fuga de Lindung. Parece que desta vez, os membros da tripulação trazidos por Wazung eram todos bastante qualificados. O Azung estava em um galho de árvore com as mãos em seu peito. Seus olhos estavam frios como um lobo enquanto olhava para Lindung, que estava sendo cercado. Um sorriso foi similarmente estampado em seus lábios. Uf! Enquanto olhava para a vibração do poder Yuan que se aproximava de todas as direções, Lindung inspirou profundamente enquanto seu rosto se tornava cada vez mais solene. Parece que ele estava em uma situação verdadeiramente perigosa hoje. No entanto, não seria tão fácil matá-lo.